Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quem achou pode dizer amém? Vamos ler então a partir do verso 7. Diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso, já não tem glória em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Querido Deus, eu te louvo, te exalto, me humilho diante do Senhor, me humilho diante desta palavra. O Senhor é poderoso e eu me submeto à tua vontade. Faça-se a tua vontade, que a tua palavra possa ecoar em nossos corações, seja gravada em nossos corações, que o teu poder, Pai, possa se manifestar em nossas vidas. Pai, faz a tua vontade, em nome de Jesus, e que a tua vontade se estabeleça na vida de cada um aqui, e que o Senhor possa falar, Deus, com a tua igreja, os desígnios e os propósitos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Isso aqui não estava planejado não, mas que louvores maravilhosos que foram cantados hoje aqui, né, irmãos? Olha só, uma observação que ficou cravado agora no meu coração. A gente estava cantando aqui agora há pouco assim, ó. Santo, 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 quero te ver. E todo mundo cantou, eu cantei, e todo mundo estava aqui dizendo, abra os olhos do meu coração. Santo, 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 eu quero te ver. Não foi isso que nós cantamos, Jefferson? E nós adoramos o Senhor e pedimos, quero te ver. Dentro do contexto dessa palavra, e até mesmo do Antigo Testamento, você sabe o que isso significa? Por vezes, morte. Ver Deus em sua santidade implica em morte. Eu quero te ver. Estou disposto a isso? Outra que a gente cantou, que falou também no final ali, Senhor, eu não sou nada, e aí tem um momento no refrão que fala assim, toca em minha alma, faz em mim o teu querer. E nós cantamos com força isso aqui. Toca em minha alma,
Você está disposto a ser tocado por Deus esta noite? Você quer ser tocado por Ele, marcado por Ele, ao ponto de que Ele faça a vontade dEle na sua vida? Entenda que às vezes a vontade de Deus pode ir completamente contra a sua. Foi isso que você cantou hoje aqui. Uma reflexão. Eu comprei 2 madeiras, fui numa loja e paguei um preço por elas, esses dias atrás. E aí fiz alguns serviços de marcenaria lá em casa, sabe, faça você mesmo. E acerta daqui, e essas madeiras, elas estavam brutas, elas não estavam adequadas. Elas não estavam de acordo. O que eu precisava que elas estivessem. Então serra daqui, bate dali, espreme daqui, lixa dali. E teve algumas delas que não aguentaram, não suportaram o tratamento que elas estava sendo dado. Porque elas começaram a se rachar. E aí faça-se outro tratamento, e aí aplica-se em outro lugar, onde ela foi bem usada, bem utilizada, e foram cumprindo ali o seu propósito. E depois que estavam ali cumprindo o seu propósito, viraram ali um banco, baú dos 2 lados, e as 2 estavam cumprindo o seu propósito, só que elas estão em lados opostos, completamente opostos. E quando uma levantava, fazendo o seu propósito, e a outra também, elas começaram a se raspar, a se lixar e a se machucar. E uma disse assim, mas eu estou fazendo aquilo que eu fui planejado para fazer, em que aquele que me comprou com um preço, me estabeleceu para que eu fizesse. Então eu estou certo em fazer o que eu estou fazendo. O outro está me lixando, está me agredindo, e o outro do mesmo lado oposto também, eu estou fazendo o meu propósito. Eu estou certo. Até que eu intervi, e fui lá e comecei a lixar e limar uma e a outra. E doeu, é claro que doeu, até que se ajustaram. E estavam ali, perfeitamente cumprindo o seu propósito, sem mais se machucar. Faz em mim o teu querer. Estamos dispostos a ser ralados, a ser lixados, a sermos serrados, a perdermos pedaços de nós mesmos para cumprir a vontade de Deus? É uma reflexão já inicial, irmãos, porque a gente está aqui na igreja prestando culto a Deus, e quando nós estamos no momento do louvor, muitas vezes mentimos. Nós cantamos da boca para fora, e na verdade tudo aquilo que estamos falando não é nada daquilo que está dentro de nós. Faz em mim o teu querer que nada, eu quero é minha vontade, eu quero é fazer as coisas do meu jeito. Santo, santo, santo nada, eu não quero ver nada, porque se eu ver Deus, isso implica na minha morte, na morte do meu eu, na morte do meu querer, das coisas que eu quero fazer para a minha vida. Queremos isso? Há alguns dias a gente começou a refletir sobre o ministério da Nova Aliança. Eu falei isso aqui, essa aqui é a parte 2. E aí a gente olhou lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Agora eu comecei a ler o 7. E aí a gente viu como que o Espírito de Deus, ele age diretamente no coração, produzindo vida. Um contraste com a letra da antiga aliança, que não tinha poder de transformar o interior do ser humano. A gente falou também que o ministério cristão, ele é como uma carta viva de Cristo, escrita nos corações, e não em tábuas de pedra. E que a nossa suficiência não vem do esforço humano, mas vem de Deus. A gente viu também aqui, que mesmo em uma igreja cheia de problemas, como a igreja de Corinto, Deus usa, graças a Deus pela igreja de Corinto, Deus usa a fraqueza para revelar a sua glória, a glória da cruz, e operar uma transformação verdadeira. A gente destacou também que o grande tema dessa carta é a nova aliança, onde o Espírito escreve a lei no coração do homem, produzindo uma mudança real. Enquanto que a antiga aliança, gravada ali em pedra, ela não conseguia alterar a natureza pecaminosa do povo, ela condicionava. E é isso que é o papel da lei.
O papel da lei é condicionar. Você quer ver um exemplo de condicionamento? Os semáforos. É um simples exemplo. O semáforo, quando ele está vermelho, ele está dizendo o quê? Pare. Quando ele está verde, ele diz o quê? Avance. E quando está amarelo? Aí há controvérsias, né? Depende do lugar. E mesmo assim tem gente que ignora essas regras e aí tenta ultrapassar em momentos indevidos. E aí existem ali alguns radares, alguns pardaizinhos que notificam, tiram foto e daqui a pouco, passa um tempo, você recebe ali uma multa. E aí o camarada, ele é onerado financeiramente e também é pontuado como um mau condutor ou coisa do tipo, perde pontos na carteira. E isso é uma forma de tentar condicionar as pessoas a um determinado comportamento esperado no trânsito. Isso é lei. Isso são as regras. O papel das regras e da lei é fazer com que as pessoas cumpram um determinado propósito. Um outro exemplo que eu gosto muito, é famoso esse exemplo, é a história de uma pesquisa. Isso aconteceu, fizeram os pesquisadores. Eles colocaram um grupo de macacos num lugar e aí eles colocaram um cacho de banana lá. E aí todas as vezes que um dos macacos subia para pegar ali uma banana, eles levavam um jato de água gelado. E eles caíam e ficavam ali com frio, molhados. E aí todas as vezes que eles tentavam um jato de água, e aí eles pararam de fazer isso. Então o que eles fizeram? Colocaram um macaco novo, que não sabia de nada, e aí quando ele subiu para pegar o cacho, os outros o agrediram e não permitiram que ele fizesse isso, porque todas as vezes que um macaco subia, todos eles recebiam um jato de água. E aquele macaco começou a ser agredido, e ele não sabia por quê. Todas as vezes que ele tentava pegar o cacho de banana, uma banana lá, ele recebia pancada dos seus companheiros, que já estavam ali há mais tempo. E aí, com o tempo, os pesquisadores eles começaram a substituir. E aí eles foram tirando os macacos um a um que sabiam o porquê, que recebiam o jato de água. E aí entrava-se um macaco novo que tentava pegar o cacho de banana e aí ele começava também a ser agredido. Até que chegou um momento em que todos os macacos presentes, nenhum nunca nem tinha visto o jato de água, mas ninguém podia pegar a banana, porque todas as vezes que um tentava, eles batiam. Isso é condicionamento. Esse exemplo ele mostra bem a lógica da lei sem transformação. Comportamento condicionado pelo medo, pela tradição, mas sem entendimento e sem mudança de coração. Você faz porque simplesmente não sabe por quê, porque sempre foi assim, e é assim que deve ser, e pronto. Isso é a lei. É assim que a lei de Moisés funcionava. Sempre foi assim. A gente falou também aqui sobre a cruz, que a cruz inverte os nossos valores. Ou seja, em vez de força, prestígio, poder, Deus ele revela a sua glória no amor que se entrega, que sofre, perdoa, morre e ressuscita. Estamos falando de Jesus. Somos chamados a uma vida cruciforme. Gostei muito dessa palavra, cruciforme, conforme a cruz, um modo de viver alinhado com a cruz de Cristo. Falamos do significado de aliança, mostrando que o contraste com a velha aliança, a nova aliança é um pacto em que Deus se une ao homem para transformar o coração, e que essa aliança foi selada com sangue. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aliança selada com sangue. Às vezes a gente escuta por aí, irmãos, o sangue de Jesus derramado, a morte de Jesus na cruz. Abrindo aqui um parênteses, não foi uma morte qualquer. É porque na história a gente tem outras pessoas que também foram crucificadas, e que tiveram sofrimentos, receberam chibatadas também, apanharam. Outras pessoas que foram torturadas até a morte, mártires. Jesus, ele não foi um simples, humanamente falando, mártir. Não. Tem que ficar claro para nós aqui, que nesse momento da
cruz, Jesus, ele era a única pessoa capaz de suportar todo o pecado da humanidade. Jesus estava ali no jardim de Getsêmani, ele suou sangue. Ali já estava o peso do pecado caindo sobre ele. E ele recebeu o pecado de toda a humanidade, dos mais hediondos, dos mais terríveis, os pecados desde o Éden, os pecados do passado, do presente e do futuro, estavam sobre ele. Ele experimentou o real abandono quanto ao favor do Pai, sendo feito pecado e maldição em nosso lugar. Em Isaías diz que Deus se agradou em moê-lo. Deus castigou o pecado da humanidade em seu Filho. Então não foi um sofrimento qualquer. Não podemos comparar o sofrimento de Jesus com o sofrimento de outra pessoa que é torturada ou coisa do tipo. Não. O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Então é um sofrimento que nós não vamos poder compreender humanamente falando. Eu não consigo compreender isso, mas é algo muito terrível que aconteceu com Jesus. Graças a Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Aleluia. E essa é uma das razões que a gente deve refletir, né? Por isso que a gente, no momento da ceia, a gente tem que refletir e discernir o corpo de Cristo. Por quem que ele morreu? Ele morreu pela igreja. Ele morreu, ele levou os nossos pecados. Por isso que a gente tem que discernir o que a gente está fazendo. A gente participou da ceia semana passada. E é importante a gente analisar e avaliar sempre isso. Discernir o corpo. A própria estrutura da Bíblia aponta para isso. Antiga aliança, Velho Testamento. A Nova Aliança, Novo Testamento. E aí um destaque especial para a aliança mosaica. A aliança que feita através de Moisés, onde tinham rituais, sacrifícios, o tabernáculo. Só que nada disso mudou a raiz pecaminosa do ser humano. Então a gente reconhece aqui que existiam limitações na antiga aliança, senão não seria necessário uma nova aliança. Ela revelava a Deus, mas não transformava o coração. O povo via milagres, mas continuava endurecido. Era uma aliança real, sim, ela era verdadeira, só que era incompleta, transitória, passageira, apontando para algo maior, algo eterno. Essa antiga aliança apontava para a nova aliança, em Cristo Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: a lei é apenas uma sombra, está falando da antiga aliança, é uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então ela não aperfeiçoava, ela condicionava, ela não transformava. Ela colocava cabresto. O que é uma sombra? A sombra é a projeção de uma realidade. Só que ela não é completa. Olha só que interessante, se a gente avaliar uma sombra, a sombra ela é 2D. Ela tem largura e tem comprimento. Mas ela não tem profundidade. Ela não tem altura. Está faltando dimensão aí. Então a visão que uma sombra projeta, ela é distorcida, ela é incompleta, não se enxerga o que realmente é. Então ela aponta para uma realidade, a sombra não é a realidade em si. E é isso que a antiga aliança era, uma sombra do que havia de vir. Em Efésios capítulo 3, versículo 18 ao 21, olha só o que Paulo fala sobre essa realidade. Assim vocês perceberão
com todos os santos, qual é a... Olha só, a gente falou de largura e comprimento, né? Olha só, qual é a largura, o comprimento, aí ele acrescenta, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. E aí ele complementa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. A gente refletiu sobre quem Deus é em relação à criação. E que a gente acaba cometendo o erro de tentar entender Deus pelo prisma humano. É isso que a ciência tenta. É isso que o ateísmo tenta. Deus não está preso ao tempo, ao espaço ou à matéria. Até porque foi Ele que criou todas essas coisas. Então logo Ele está fora disso. E nós, dentro desse contexto, tentando entender um ser que está além disso. A lei tentou. A lei, sem sucesso, ela tentou. E aí, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3, Cristo foi apresentado como a expressão exata do ser de Deus. Aquele que sustenta todas as coisas e torna possível um relacionamento verdadeiro com Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. E a graça, ela não é apenas informação doutrinária, é Deus entrando na história. Deus se fez carne por meio de Jesus, entrou no nosso tempo e espaço, morreu pelos pecados de forma totalmente gratuita. A salvação é um dom, não é pagamento, nem por desempenho. Não é algo que a gente conquista, ou que a gente simplesmente recebe porque a gente pagou por isso. Eu me esforcei, eu fiz campanha, então agora Deus olhou para mim e achou bonitinho, eu vou salvar esse porque ele é bonzinho. Não. E por fim, se a gente olhar para a nossa realidade hoje, a gente vê também que a gente vive numa cultura marcada pela lógica. Que seja capitalismo, socialismo, tudo com base em uma lógica. E muitas vezes a igreja se deixa conduzir por isso. Que é aquela lei do retorno, da reciprocidade. Hoje pela manhã o pastor Jader falou muito disso também, sobre o marketing. E infelizmente essa lógica tem contaminado até a igreja, transformando o evangelho num serviço religioso. Engajamento, número, retorno. Mas o verdadeiro evangelho, ele não funciona assim. As regras do reino de Deus são completamente diferentes da lógica e das regras humanas. Nós pegamos Mateus capítulo 5, versículo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o sermão da montanha, nós vemos as regras do reino de Deus. Se alguém bate na tua face, você faz o quê? Você revida. Não, não é isso que diz. Fala, você dá a outra face. E ali fala para você não negar aquele que te pede emprestado. É você sempre dizer sim. Aquele que te obrigar a andar 1 milha, anda 2. E a gente vê algumas questões completamente absurdas no quesito humano nesse sermão da montanha. E foi o próprio Jesus quem o pregou. Ali é a visão de reino. Nós é que precisamos desesperadamente desse evangelho, da salvação, do perdão. E tudo isso, Ele nos oferece por graça, por amor, tendo Jesus como a maior prova desse amor. E aí, se a gente começa aqui no versículo 7, como a gente acabou de ler, diante disso tudo, a gente pode dizer que Paulo, ele descreve o ministério da antiga aliança como um ministério de morte. E ele usa esse termo, ministério.
E aqui no grego a palavra é diaconia. Essa dá para falar, porque todo mundo sabe o que significa, né, pastor João? Diaconia. Ela está ligada a serviço sagrado. Strong, ele diz o seguinte, ele fala aqui sobre o termo morte, ele diz assim, que implica que a antiga aliança, representada pela lei, resulta em condenação, evidenciado pela incapacidade do ser humano de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E aí eu fiz uma pesquisa, e aí eu descobri que os judeus, eles catalogaram todos os mandamentos da Torá, da lei de Moisés. E eles catalogaram os mandamentos e todos os preceitos, de todas as ordenanças que eles precisam obedecer. Sabe quantas são? 613 mandamentos, que são divididos tradicionalmente em 248 positivos e 365 negativos. Como assim positivos? 248 positivos, o que eu tenho que fazer. 365 negativos, o que eu não devo fazer. São 613 mandamentos para cumprir. Aí eu te pergunto, será que tem algum ser humano nessa terra que consegue cumprir esses 613 mandamentos que estão aqui, ó, na lei de Moisés? É por isso que Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. E aí Paulo afirma categoricamente que esse ministério da nova aliança em Cristo, ele é superior ao ministério introduzido por Moisés. Irmãos, um ponto de atenção aqui. Paulo, ele afirma várias vezes aqui a superioridade do ministério da nova aliança em relação à antiga aliança. Ele afirma várias vezes. Tudo bem que ele estava falando com uma igreja gentia, mas haviam judeus ali também. Você sabe o que significa? Contextualizando aqui um pouco Moisés, olha só. Esse texto aqui, ele está conversando exatamente com o que está escrito lá em Êxodo, a partir dos versos do capítulo 19, e aí ele vai lá para o capítulo 24, aí passa lá pelo 25, depois para o 33, para o 34, capítulo em Êxodo, depois você pode ler Êxodo. Você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Olha só, o Moisés, a aliança que Paulo está dizendo que ó, acabou, passou isso aqui, agora é Cristo, é a nova aliança. Olha só, o povo foi liberto do Egito, o povo estava escravo, estava lá no Egito já por 400 anos no Egito. E aí Deus levanta um homem a qual Deus se apresenta para ele, com o nome Eu Sou, numa sarça, onde ele se viu obrigado a tirar as sandálias do pé, porque o lugar que ele estava era santo, e Deus fala com ele. E ele vai, e aí todo mundo conhece a história, Mar Vermelho, as pragas no Egito. Amém? Os irmãos conhecem a história? Até as pessoas que não são crentes conhecem, existem filmes sobre isso e tudo mais. Agora pensa só, o povo, ok, libertos do Egito, estão no deserto. 3 meses se passaram, e Deus vem a Moisés e diz, santifica o povo, porque agora eu vou falar com eles. Deus fala com Moisés, e ele fala, santifica o povo. Eu estou falando aqui de mais ou menos 3 milhões de pessoas, incluindo aí homens, mulheres e crianças. Deus manda o povo se santificar, lavem as suas roupas, se preparem, porque ele iria descer sobre o monte Sinai, o monte a qual eles ficaram ali no pé. E você sabe o que aconteceu? No 3º dia, depois que eles se santificaram, desceu fogo, trovões, fumaça e som de trombetas, um ruído, chamas, nuvem. E Deus começou a bradar dali do Monte Sinai. E todo o povo
escutou a voz de Deus. Irmãos, deve ter sido uma coisa tremenda. Deus bradando. Hoje choveu demais. Começou a dar uns trovões. Eu até assustei. Falei, meu Deus do céu. Agora imagine aquele povo escutando e entendendo o que Deus estava falando. E Deus começou a falar ali a sua lei. E todo o povo, do maior ao menor, escutou e entendeu o que Deus estava dizendo. Deus fala os mandamentos. Aí o povo vê os relâmpagos, ouve o som da trombeta e se afasta de medo de morrer. Lembra que a gente estava cantando aqui? Santo, 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 eu quero te ver. O povo teve essa chance ali naquele momento. Eu vou morrer. Eu estou com medo. Porque essas palavras, a palavra de Deus, a presença de Deus, confronta o meu pecado. E o meu pecado é digno de morte. O povo sentiu medo. E aí eles falam assim para Moisés, Moisés, fala você conosco, não queremos ouvir Deus não, nós vamos morrer. Faz o seguinte, Moisés, fala você com ele, ele te fala e você fala para a gente, beleza? Não quero ouvir Deus, eu vou morrer. É isso que o povo fez, ficou com medo. E aí Moisés recebe de Deus as demais ordenanças, onde o povo, após escutar, eles aceitam os termos da lei. Eles ouviram Deus, eles viram as maravilhas que aconteceram no Egito, a libertação, o mar vermelho que se abriu, ouviram a voz de Deus. Moisés vem e traz a lei e eles, ok Deus, nós vamos cumprir com os termos dessa aliança. Eles aceitam e ali esse pacto, ele é selado com sangue, fazem sacrifício e ali diante desses sacrifícios, todos eles adoram a Deus e concordam com as leis. Os 613 preceitos, nós vamos cumprir. E aí, não muitos dias depois, Deus vai lá e convoca a liderança. Já que o povo tem medo, vamos chamar os anciãos. E aí chama lá 70 anciãos, mais Arão, Moisés, e aí eles sobem ao monte, Deus chama, e Deus se manifesta. Existe ali uma teofania, Deus se manifesta de uma forma tremenda. E eles comem na presença de Deus, a liderança do povo. E aí mais uma vez Moisés vem e proclama aquilo que Deus mandou falar. E aí o Senhor chama Moisés mais alto no monte para dar as tábuas da lei escritas em pedra, os mandamentos. E a glória do Senhor permanece sobre o Sinai como fogo. E o povo vendo isso tudo. Já não estamos ouvindo Deus, mas estamos vendo ali o fogo no monte. Moisés está lá. Olha aqui que diz, em Êxodo 24, 17 e 18. Aos olhos dos israelitas, aos olhos deles, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Deus chamou Moisés, ele esperou 6 dias ali, ainda envolvido, e depois no 7º dia Deus o chamou e ele entrou na nuvem, que havia descido sobre o monte. Ele ficou 40 dias lá, para receber a lei, e o povo viu tudo isso acontecer. Aí acontece aquilo que a gente já conhece, lembra? É porque às vezes os filmes, eles não tratam bem isso, que o povo ouviu a voz, que o povo viu os relâmpagos, viu ali o que aconteceu, Deus se manifestou para a liderança. E aí depois que Moisés fica 40 dias e 40 noites lá, quando ele está voltando, o povo já fez ali um bezerro de ouro, e cai na farra, e começam a idolatrar um novilho de ouro, e dizem aqui, esse é o seu Deus, e aí eles caem na idolatria e na prostituição. E aí muitos de nós já conhecemos essa história. Moisés intercede, antes mesmo de ter contato com o povo ali, ele pede para Deus, Senhor,
Deus ameaça, né? Deus fala que vai destruir o povo. E aí ele intercede e fala, Senhor, se o Senhor não os perdoar, arrisca meu nome do livro que tu escreveste. E ele intercede pelo povo. E Deus fala, o teu povo pecou. Aí Moisés, não, o teu povo, Senhor, foi o Senhor que os tirou do Egito. E ele intercede. E ele clama ao Senhor pelo povo ali. Irmãos, esse é Moisés. Esse foi o homem que tirou o povo do Egito ali no braço do Senhor. Usado por Deus, legislador, trouxe a lei. Ele era muito respeitado. Moisés era tão respeitado que quando ele morreu, Deus precisou esconder o corpo dele. O corpo dele não foi encontrado, porque era capaz do povo fazer um sarcófago, porque vieram do Egito, fazer um sarcófago para adorar o corpo de Moisés. Deus teve que esconder o corpo dele. E aí depois que o bezerro de ouro, o povo se arrepende, muita gente morre, acontece um monte de coisa, um fuzuê lá. Moisés sobe no monte de novo e vai pedir perdão para Deus. Aí Deus fala, não, eu perdoei. E Deus diz assim para Moisés, só que eu não vou mais na frente do povo. E aí Moisés fala, não, Senhor, se o Senhor não for, nós não queremos sair daqui. E Moisés clama ao Senhor. E aí o Senhor diz para ele assim, eu tenho me agradado de ti. E aí Moisés faz uma oração ousada. E aí ele diz assim, rogo-te que mostres a tua glória. Me mostra a tua glória. Aí Deus disse, você quer ver minha glória? Ok. Nenhum homem jamais me viu e permaneceu vivo. Lembra do santo, santo, santo? Quero te ver? Deus, eu quero te ver. Foi isso que Moisés falou. Eu quero te ver. E aí Deus faz uma proposta para Moisés. Ele diz, eu vou te esconder aqui numa rocha. Tem uma penha aqui, uma rocha. Eu vou te esconder com a minha mão. E aí a minha glória vai proclamar, vai passar. E quando ela passar, aí você vai me ver pelas costas. Deus falou assim, eu farei passar toda a minha bondade diante de você. E proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E aí isso daí se cumpriu, isso aqui foi em Êxodo capítulo 33. Em Êxodo 34, no versículo 5 ao 8, se cumpre. Aí olha só, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Ele passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Aí você sabe o que acontece depois disso? Quando Moisés vê Deus pelas costas, Moisés desce com as tábuas. Ele ficou lá mais 40 dias, de novo, né? Moisés e seus 40 dias. E quando ele desce, a Bíblia diz que o povo viu o rosto dele brilhando. Imagina só, cabeça brilhando igual um poste de luz. Brilhando, resplandecendo glória. E o povo ficou com medo de se aproximar de Moisés. Inclusive Arão, o irmão de Moisés, sentiu medo de se aproximar de Moisés. E aí Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto. E aí quando ele entrava diante de Deus, ele tirava o véu.
quando ele estava diante do povo, ele colocava o véu. Que coisa gloriosa e assombrosa ao mesmo tempo. Porque confrontava. E o povo sentiu o medo e o peso dos seus próprios pecados. E aí vem Paulo e fala assim, tudo isso aí, ó, é inferior. Tudo isso aí, ó, que aconteceu, é inferior à nova aliança. Olha que ousadia, olha que palavra intrépida. 2 Coríntios 3,13, olha que Paulo fala. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Não, nós não somos como ele. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado. Ora, o Senhor, aí ele fala quem que é o Senhor. O Senhor, ó, letra maiúscula, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. O povo vivia numa prisão lá na antiga aliança. Moisés tinha que colocar o véu. Aquilo era uma prisão, viver diante daquela glória e não poder mudar nada. A qualquer momento poderiam morrer. E aqui Paulo fala que o ministério da nova aliança em Cristo Jesus é superior a tudo isso. E a liberdade, eu posso arrancar o véu. Em Cristo. Ele faz essa referência direta, como a gente falou. E aí a gente vê que Paulo ele fala disso, que existe essa diferença entre quem está vivendo na nova aliança e quem que ainda está na antiga. E Paulo exemplifica isso na leitura das próprias escrituras. Ele fala, quando Moisés é lido, ele está falando que quando a Torá é lida, quando a palavra de Deus é lida lá na sinagoga, é isso que ele está falando. Olha só que engraçado. Só que para nós não. É a mesma palavra, irmãos. São os mesmos livros. O mesmo Antigo Testamento. Os versículos são os mesmos, está tudo aqui. Os dizeres revelados por Deus para o seu povo. Mas eles não podem ser compreendidos por qualquer um. O véu precisa ser retirado. E é para isso acontecer somente por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, Mateus 27, 51, diz o seguinte: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. O véu do templo, ficava lá no templo, lembrando que isso aí foi estabelecido por Moisés, era o tabernáculo, e aí depois, por intermédio de Davi, o seu filho Salomão, veio o templo, que era o mesmo parâmetro do tabernáculo, tinha um véu que separava. Ele servia como uma barreira física simbólica, separando o lugar santo do lugar santíssimo. Ele impediu o acesso direto, permitindo a entrada apenas do sumo sacerdote. Esse véu, ele impediu o acesso direto, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá, só, para oferecer os sacrifícios no dia da expiação. E aí eu estava olhando aqui, irmãos, traduzindo algumas medidas, para as medidas que a gente entende hoje. Esse véu do templo, ele era uma cortina maciça, com cerca de 10 a 12 centímetros de espessura. Ou seja, a largura de uma mão, mais ou menos assim, ó. Pensa, uma cortina grossa. Feita de linho fino, retorcido. E as dimensões dessa cortina eram mais ou menos de 18 metros de altura e 9 de largura.
E diz em Mateus, que nós lemos, que esse véu, ele foi rasgado de cima a baixo. 10 centímetros de espessura. E aí eu fiz uma pesquisa simples sobre o esforço necessário para rasgar um véu desse porte. Seria necessário a equivalência de 4.600 toneladas em força, algo como o peso de 7 a 8 Boeings 747, totalmente carregados, ou milhares de homens puxando ao mesmo tempo, perfeitamente sincronizados, o que aí já entra aí no campo da fantasia. Rasgado de cima para baixo. Entenda, o véu não caiu, ele não soltou, ele não rasgou lateralmente, não foi progressivo, foi rasgando com o tempo. Não, é um gesto, é um ato com direção, intenção, intencionalidade e significado simbólico muito claro. Foi intencional. E dentro da teologia judaica cristã, isso não é um detalhe decorativo, é uma declaração. O limite foi removido. O acesso foi aberto. O sagrado não está mais trancado atrás de uma barreira física. O véu não falhou. Ele foi rompido. O próprio Deus, na morte de seu filho, o rasgou. De cima a baixo, o que humanamente era impossível. E Ele está dizendo para nós, que para nós termos acesso a Ele, humanamente é impossível. O acesso vem por meio dEle, por meio de Jesus. É Ele que abre o caminho para que nós possamos ter acesso a Ele. Foi Deus que rasgou o véu por meio de Jesus. 2 Coríntios 3,18. Assim, todos nós, que com a face descoberta, sem véu, contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aí, irmãos, assim como Moisés, a gente pode falar a mesma coisa para Deus. Mostra-me tua glória. Foi isso que a gente estava cantando aqui, não é? Lembra que a gente começou assim falando? Santo, 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 eu quero te ver. Eu estou dizendo, me mostra a tua glória. Eu quero te ver. Revela-te. E aí agora, o Marcos, o Ventura, o João, a Maria, o José, a Adriana, o Admar, fala assim para Deus: Senhor, eu quero te ver, me mostra a tua glória. E aí a gente faz igual Moisés fez. E aí Deus fala: você quer ver? Sim, eu quero ver. Mas nenhum homem viveu e permaneceu vivo. Isso implica em morte. E aí Deus fala: tá bom, então eu vou te esconder na rocha. A rocha é Cristo. Então eu vou anunciar o meu nome, o Espírito. Eu vou passar. E aí você vai me ver, beleza? E aí quando Ele vem e nos esconde em Cristo, e aí o Espírito vem, irmãos, com Moisés ele passou. Ele foi, e Moisés viu pelas costas, e viu, o seu rosto ficou cheio de glória, mas uma glória que desvanece, que Paulo fala que é inferior. Você sabe o que acontece? O Espírito, quando ele vem, ele não passa, ele entra dentro de nós, ele habita dentro de nós, ele mora conosco, e estará conosco até a consumação dos séculos. E aí essa glória é superior, porque ela não vai embora.
A glória passou por Moisés, seu rosto brilhou, mas foi desvanecendo e um dia acabou. Na minha vida e na sua não, é permanente. Só que ela está dentro de nós. Está dentro de você. Você entende agora porque que o véu se rasgou. Você entende porque Paulo fala que essa aliança em Cristo, ela é superior à aliança do passado. Porque a aliança do passado era algo externo para dentro. Essa nova aliança é de dentro para fora. Aleluia. Eu quero fazer algumas considerações. Diante de tudo isso que a gente viu sobre o véu, a glória, a nova aliança, a palavra que nos chama. Respostas muito concretas hoje. Primeiro, precisamos perguntar o seguinte: que véu ainda cobre o meu coração? Talvez você leia a Bíblia, participa do culto, conhece a linguagem evangélica, mas Cristo ainda não é seu Senhor, não é seu Salvador. Ele até é útil para você, mas isso é véu. Isso pode ser religiosidade, moralismo, em que você se vê como alguém que faz por merecer. Eu vou ao culto todos os domingos, participo da escola bíblica, dou o meu dízimo, trago uma oferta, entrego uma esmola aos pobres, está tudo bem, eu faço por merecer, Deus tem que olhar para mim. Também pode ser uma relação fria com as Escrituras, em que tudo é informação. Você lê a Bíblia e é só informação. Nada de adoração. E hoje o Senhor está dizendo para você o seguinte: não basta estar perto das coisas de Deus, é preciso ver a glória de Cristo. Precisamos ver a glória de Deus. Segundo, essa passagem também nos lembra que o véu não cai por esforço humano. Mas quando alguém se converte ao Senhor, ou seja, não é só mudar de comportamento, é se render a uma pessoa, é se render a Cristo. Talvez você tenha tentado se ajustar, melhorar, ajeitar a vida na força do seu braço, ou até confiar em fórmulas, métodos, técnicas, mas a pergunta aqui é: você já voltou de fato, se voltou completamente a Cristo? O seu coração, a sua vida está completamente entregue a Cristo? Como nós cantamos, faz em mim o teu querer. Não para um conjunto de princípios, de normas, de regras. A igreja tem normas, a igreja tem regras. Nós temos aqui, ok, são leis, nós precisamos. É bacana, isso mantém a ordem, mantém as coisas organizadas, isso é legal. Mas isso não basta, se você não tiver nascido de novo. Seremos apenas condicionados com um véu, religiosos, sem entendimento. Eu faço porque tem que ser assim, porque sempre foi dessa forma, porque sempre foi feito assim. Eu costumava dizer para alguns adolescentes o seguinte: aqui agora a gente vai orar, a gente reunia ali para orar, e eu falava: agora você não vai orar como papai e mamãe te ensinou, porque você às vezes está acostumado a orar ali pelo alimento, orar na hora de dormir. E é um condicionamento, um mimetismo, vai ali pela imitação. Irmãos, a gente aprende. E o meio muitas vezes nos adequa. Agora eu vou levantar as mãos porque está todo mundo levantando. Mas isso faz parte de fato da sua entrega devota, completa a Cristo como seu Senhor. Jesus, hoje é noite de parar de depender de método, de moralismo e clamar: Senhor, remove o véu do meu coração. Terceiro, essa palavra confronta a nossa vida cristã acomodada. Viver sem véu não é apenas enxergar doutrina com mais nitidez. Não é ter entendimento teológico, é importante, é legal. Venha para a escola bíblica dominical, rimou.
É importante, é legal. Venha para a escola bíblica dominical, venha. Mas não é só isso. É contemplar o Senhor e ser transformado de glória em glória. É convívio com o Senhor. Aqui, o versículo 18 do capítulo 3, ele está falando disso, ele está falando de convívio. O povo, eles não tinham convívio com Deus. Hoje, o próprio Deus habita dentro de nós, e nós podemos retirar o véu e conviver com Ele. E isso nos transforma de glória em glória. É como um relacionamento, um casamento. Você começa a conviver e você vai pegando os trejeitos do cônjuge. Os filhos falam parecido com o pai, e aí às vezes você vê, né, que aí agora as crianças vão crescendo, começa a conviver com outros coleguinhas, aí começa a chegar com uns dizeres um pouco diferentes, porque o convívio faz isso. Nós precisamos conviver com Deus, nós precisamos desse convívio com o Espírito Santo, remover o véu e sermos transformados de glória em glória. Isso toca a nossa devoção diária. Como você tem se colocado diante de Cristo? Sua vida com Deus tem sido só consumo de conteúdo cristão? Ou contemplação reverente na palavra, na oração, na mesa do Senhor, na comunhão com a igreja? Ou talvez você esteja buscando técnicas para mudar hábitos. Mas o texto, ele nos convida a algo mais profundo. A você expor os seus hábitos, expor o coração à glória de Cristo, até que Ele vá reconfigurando, te transformando, nos mudando os nossos afetos, nossos desejos e os nossos caminhos. É Ele que nos transforma. E por fim, há um chamado para nós, como igreja, viver e servir de rosto descoberto. Essa é uma das partes que eu penso que é difícil. Onde a glória de Deus tem que transparecer das nossas vidas, porque, convenhamos, irmãos, a gente falou aqui, mostra-me tua glória. Essa glória vem, o Espírito Santo vem e habita em nós. Essa glória está aqui dentro. E essa glória tem que brilhar, ela tem que iluminar, ela tem que transparecer, tem que afetar o nosso meio, tem que afetar as pessoas com quem nós convivemos. Precisamos disso. Tem aquela musiquinha, né? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Então tira o véu. Senhor, arranca o véu do nosso coração. Paulo diz que o seu ministério é marcado por grande ousadia, em contraste com o véu de Moisés. E isso significa que não precisamos maquiar o evangelho, nem embrulhar em estratégias de marketing espiritual, para parecer mais atraente, bonitinho. A gente não precisa de um evangelho produto, feito para agradar consumidores religiosos, não. Nós somos chamados a um ministério transparente, frágil, sincero, centrado em Cristo, confiando que é o Espírito que remove o véu por meio da palavra e não a nossa performance. É o Senhor que faz isso. E se você percebe hoje um véu de indiferença, orgulho, medo, culpa, não sai daqui hoje fingindo que você enxerga o que ainda não vê. Ah, eu estou bem com Deus, está tudo bem, glória a Deus. Não finge, irmão. Corre para os pés de Cristo. Peça perdão, se arrependa, clame a Ele. Tem um véu no meu coração, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Se você tem se apoiado em esforço moral, técnicas espirituais, volte-se para Cristo. Se a sua vida devocional ela é superficial, peça que o Espírito reacenda, desperte a chama do primeiro amor. Se você serve na igreja,
um diácono, um ministro, seja lá qual for a sua função, o que você pratica aqui, peça a Deus graça, a graça de um ministro de rosto descoberto, sem pose, sem marketing, sem manipulação, cheio do Espírito, apontando sempre para Cristo. E que o Senhor faça de nós um povo de rosto descoberto, que não tem o que esconder, mas que transpareça e demonstre Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Ministério de Louvor. Até o dia que veremos o Senhor face a face. Vamos pedir para Ele abrir os olhos do nosso coração? Amém? Agora você vai entender o que a música está dizendo, né? Você está pedindo, abre os olhos, meu coração, tira o véu, eu quero te ver. Só que ver Deus significa morrer para você. Agora não é sua vontade, é a dele. Toma cuidado com o que você canta. A gente não combinou não, né, Jefferson? Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, somente por causa de Jesus. Jesus, que é o nosso mediador, sim, o nosso legislador da nova aliança. Nós não confiamos, Senhor, na nossa justiça própria. Nós não temos mérito, nós não conseguimos, Pai, nem as nossas obras. Ah, Senhor, na justiça perfeita de Cristo somente, Pai, que nós recebemos pela fé. Nós confessamos, Deus, que muitas vezes um véu ainda encobre o nosso coração, Pai. Lidamos com a Tua palavra com frieza. Nós participamos do culto distraídos, a gente busca segurança, Pai, na nossa religiosidade. Só estar aqui às vezes basta, Pai, e não na Tua graça soberana. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, perdoa-nos, Senhor, por tentar viver, Pai, na força da lei, na forma da lei, da antiga aliança, Pai, que já foi superada. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Pai, o nosso próprio esforço, Deus. Ah, Senhor, nós confiamos totalmente em Ti, cremos que é o Senhor que remove o véu, Pai. E nós queremos descansar na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a graça da nova aliança. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa remover esse véu dos nossos olhos, dos nossos corações, Pai. Tira a incredulidade, possamos ter fé, Pai. Nos ensina a crer, Deus, em nome de Jesus. Ah, Pai, que muitos nessa noite possam, Pai, ser, Pai, de fato convertidos ao Senhor Jesus. E que aqueles que já são do Senhor, Pai, que eles possam ser renovados em arrependimento e em fé, em nome de Jesus. Pai, nos transforma, Pai, em um povo que contempla a Tua glória. Em nome de Jesus, queremos olhar para Cristo, queremos ver Jesus, Pai, queremos estar diante do Senhor, Pai, como diz as Escrituras, Pai, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com a igreja. Ah, Senhor, queremos ser transformados de glória em glória à Sua imagem. Ó Deus, em nome de Jesus, não queremos um cristianismo, ó Deus, de aparência. Nós queremos viver o Evangelho, Pai, puro e simples. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia da nossa vida, da nossa igreja, do nosso ministério. Tem misericórdia de nós, Pai. A igreja é Tua, a igreja é do Senhor, e nós Te louvamos, em nome de Jesus.